Pessoal, tá todo mundo acompanhando o conflito do Lula e do Lira. O Lula até tentou fazer uma reunião com o Lira para ver se abafava um pouco a tensão, mas parece que não deu muito certo não. Porque o Lula o tempo todo vem enfiando os pés pelas mãos e o Lira tá cada vez mais pistola com o Lula. Só para você entender, o negócio é muito mais antigo do que você possa imaginar. Desde alguns meses já, o Lula vem articulando e a maior vontade dele é que o Lira saia da presidência. Então, estão articulando, em fevereiro do ano que vem vai ter eleições. O Lula tinha que estar articulando na surdina para poder organizar a sua vida, para colocar alguém no lugar do Lula. Só que tem um problema, o petista não é muito de ficar calado. E eles acabaram soltando ali as suas garrinhas, ou seja, mostraram para o Lira que estão já articulando para o Lira cair. Como que fizeram? Chegaram até despedir de um cargo no governo federal um parente do Lira. E começaram a liberar dinheiro e deixaram o Lira de fora. O Lula teve que correr para resolver o problema. Foi lá, teve um diálogo com o Lira, fez algumas promessas, mas ainda quer deixar bem claro para o Lira que quem manda é ele. E aí, o Lula cometeu mais um erro ontem. O governo Lula liberou recursos, 2,7 bilhões de reais em emendas parlamentares antes de votação. Mas o Lira não foi contemplado. Já o Rodrigo Pacheco foi contemplado com 24 milhões em emendas. O governo liberou 2,7 bilhões em emendas parlamentares antes de uma votação. Lira ficou de fora. Pois é, o Lira não gostou nem um pouquinho disso. Até o UOL fez uma matéria dizendo que sabe que a relação entre Lula e Lira vai feder. E por que é tão importante prestar atenção na relação entre Lula e Lira? Quem pode acionar o modo Cunha, ou seja, quem pode dar um impeachment, é o Arthur Lira. Olha o que a redação do UOL falou sobre esse caso. O governo abriu seus cofres para os deputados e senadores na semana passada. Liberou de uma vez só 5, quase 6 vezes mais do que havia liberado de dinheiro de emendas parlamentares para deputados e senadores em todo o ano de 2024. Concentrou isso em 2 dias da semana passada, justamente no dia em que ele também demitiu um primo do Arthur Lira, presidente da Câmara, de um cargo federal em Alagoas. O resultado disso tudo foi o quê? O governo ficou mais forte, melhorou a articulação dele? Não. O resultado foi que o Lula precisou chamar o Arthur Lira para uma conversa no domingo, uma conversa fora da agenda, que ele chamou hoje de uma conversa informal, mas obviamente foi uma conversa para apagar incêndio, porque o Arthur Lira estava furibundo, porque percebeu o quê? Que o governo estava agindo pelas costas dele. Porque o que está em jogo é o que vai acontecer na sucessão do Lira como presidente da Câmara, que só acontece no começo do ano que vem, mas a campanha está rolando solta faz meses. E o governo está apostando num candidato de oposição, só que não pode dar bandeira. Só que foi tudo que ele não fez, né? A demissão do primo do Lira, mais a liberação de uma tacada só de todas essas verbas de emendas parlamentares, privilegiando partidos que não são exatamente os partidos que dão sustentação ao Lira, que vão apoiar o seu candidato na sua sucessão, entregaram o jogo do governo. E aí o Lula precisou intervir para evitar um mal maior. Mas é prenúncio de que novas bombas aparecerão na pauta da Câmara nas próximas semanas. Não tenham dúvidas que é exatamente isso. A próxima semana vai ser marcada de pautas bombas. O Lira não gostou. Achou que o Lula é o tipo de gente que não cumpre as suas promessas. Tá pistola com o Lula e mais cedo ou mais tarde o Lira vai acionar o modo Cunha e você vai ver falar em hipótese severa de impeachment contra o Lula. E aí vão vir com um discursinho de que é golpe, né? Vamos lá. Outra matéria interessante. É para isso que eu fiz o T, né? PM de Derrite expulsa sem teto de terreno particular sem mandado judicial. A propriedade é privada? Sim.
Os sem-teto invadiram? Sim. Então, parabéns à Polícia Militar, ao governador Tarcísio de Freitas e ao Guilherme Derrite. Foi o que disse aqui o Bruno Zambelli nessa publicação. E, enfim, o governo Tarcísio vem com, uma mão firme contra esse discurso de invasores de terra. No estado de São Paulo, ali não vão se criar os invasores de terra, e o Tarcísio já deixou muito claro com isso. A Câmara representa o povo. A Câmara, que tem ali seus representantes eleitos, estão batendo firme contra essa ideia estapafúrdia da esquerda e do PT de liberar a invasão de terras e acabar com o agronegócio. Tanto é que teve uma vitória gigantesca da direita, tá? Na CCJ. A CCJ aprovou um projeto que pune invasores de propriedades rurais e urbanas também. A união entre bancadas do agronegócio, de bolsonaristas e parlamentares, o Centrão aprovou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nessa terça-feira, com 38 votos a favor e 8 contra, projeto que prevê uma série de punições para invasores de propriedades rurais e também de imóveis urbanos. O governo atuou no colegiado contra o avanço dessa proposta. Então vamos deixar bem claro que o governo é a favor de que invadam a sua propriedade privada, que, se aprovado, impede quem cometeu a infração de receber auxílios e benefícios de programas do governo federal, além de não poder tomar posse em cargos públicos ou funções públicas. Os governistas entendem que o projeto de autoria do deputado Marcos Polon atinge diretamente as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ligados à esquerda. Do lado oposto, a oposição aproveitou a reação dos outros setores das ocupações sem terra, abriu vermelho, para tentar aprovar esse texto relatado por Ricardo Salles, do PE de São Paulo, ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Bolsonaro. Pois é, esse texto diz o seguinte: o malandro que tentar pegar o que é dos outros, invasor de terras, ele, se condenado, não poderá receber Bolsa Família, nenhum benefício do governo, além do que ficará inelegível também, não vai poder concorrer a nenhum cargo público. É um golpe direto na costela da esquerda, porque a esquerda tem aí vamos dizer assim, uma longa trajetória, um longo histórico de eleger gente do meio desses grupos sociais. Aí, meu amigo, essa turma não vai se eleger. Entendeu? Então tem uma série de deputados, alguns até querem ser prefeitos da maior metrópolis do Brasil. Vocês sabem de que eu estou falando. Pois é, não vai rolar, tá? Se constatar que faz parte desses movimentos, que esses movimentos cometeram crimes e que foi mandante, foi financiador, auxiliou, tá fora da vida pública. E que a notícia é boa, né? Vamos ser sinceros. Vamos lá. Outra questão aqui que chamou muita atenção. Nada contra, tá? Os apoios, o Brasil ajudar outros países. Eu só acho que essa ajuda tem que acontecer quando o Brasil tem condição. Olha só o que aconteceu. Matéria da R7, né? Da Record. Brasil lança parceria com Angola para formar 38 mil profissionais da saúde em 5 anos. Pois é. O Brasil vai bancar, tá? 38 mil profissionais para melhorar a saúde da Angola, que passa por dificuldades, com dificuldade de ter profissionais que atuam na área da saúde, e aí o Brasil vai bancar recursos, né, para que o sistema de saúde de Angola seja aprimorado. O meu questionamento é: nós já temos uma saúde de qualidade? A nossa saúde é boa o suficiente? Esses 38 mil profissionais de saúde que serão formados em 5 anos lá para Angola, com dinheiro brasileiro, não vai fazer falta para o Brasil? Então, assim, são políticas públicas bestas, sabe? São políticas públicas que não fazem o menor sentido. É você tirar do seu filho para ajudar o filho do seu vizinho. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, é por essas e outras que você vê cada vez mais o
o governo Lula perdendo cada vez mais apoiadores, perdendo cada vez mais popularidade, porque o brasileiro já está de saco cheio de todas essas maracutaias que são feitas, de todas esses conchaves que são feitos, e o povo brasileiro que paga a conta não é beneficiado com isso. Pois é triste. Vamos lá, eu vou trazer para vocês um vídeo, é rápido, tá? Um vídeo curto, da Cris Monteiro, e nitidamente você vê que ela está emocionada. A Cris Monteiro, que é vereadora. Entenda, ela foi ofendida, criticada pela esquerda, atacada, humilhada. E eu presto aqui minha solidariedade a ela. Esse vídeo chegou até a mim e eu queria que você assistisse, porque é literalmente um vídeo impactante. Assiste aqui o trecho desse vídeo aqui e você vai ver como a esquerda age. Na última terça-feira, 16 de abril, aqui nesse plenário, tivemos a votação da aprovação pelo município de São Paulo da privatização da Sabesp. E, como esperado, a sessão dividiu de forma acalentada as posições contrárias e favoráveis. Durante meu discurso, interrompido de forma consistente pela claque que ocupava a galeria, todos mobilizados pelos partidos da esquerda, público esse que não vem para ouvir as diversas visões sobre os temas aqui discutidos, mas tão somente gritar, perturbar, xingar e ofender os que pensam diferente deles. Público trazido pela esquerda raivosa, bem treinados para realmente causar esse tipo de agitação durante a sessão plenária. Mas serviram para insuflar seus seguidores e seus haters virem minhas redes sociais me ofenderem. Bom, vamos lá. Só para constar aqui, antes de colocar o restante do vídeo dela. Fala-se muito em ataques nas redes sociais, extrema-direita, direita raivosa ou discurso de ódio, tá? Mas as redes sociais que foram atacadas é de uma parlamentar, vereadora, de direita, com ataques e ameaças pela esquerda. Aqui não entra ninguém dessas pessoas no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais. Mas veja a continuidade do discurso da Cris Monteiro. Eu vou tirar minha peruca e vou me mostrar aos senhores como eu sou. E eu sofro de uma condição autoimune. Eu estou nervosa porque eu nunca fiz isso em público. Eu nunca apareci sem peruca na frente de pessoas estranhas. Mas essa sou eu. Essa condição autoimune me faz perder os cabelos. Eu sou uma mulher careca e essa condição ela não me define. Ela apenas é uma das inúmeras das características físicas que eu tenho, como a cor dos meus olhos, da minha pele, minha... Vou só colocando aqui a leitura. Ó. Zomba do povo careca. Outras coisas. E é muito importante ressaltar sua vaca. Que eu não me coloco como uma vítima da vida vagabunda por ser portadora de alopecia areata. Porque se tem alguma coisa peruca que está pesando no cérebro. Não sou na vida é vítima. Pois... Essa vereadora é uma demente. Já sei bem a cara dos seus eleitores. Bem, vocês sabem por que eu fui ofendida, em especial sobre a minha característica. Mulherzinha escrota. De ser careca? Que bruxa. Para me enfraquecerem. Além de tudo, não tem senso de estilo. Para me colocarem crise estética também. Para baixo. Atingirem a minha autoestima. Ofensas como essa nas redes podem levar uma pessoa que não tem os mesmos recursos emocionais que eu tenho a depressão, crise de ansiedade e até suicídio. Mas nada disso vai acontecer comigo. Porque eu conheço esses haters. Eles são estimulados pela esquerda, virulenta, mas eles não causam impacto em mim. Porque eu sou forte, sou firme, eu me conheço, eu tenho pessoas que me amam e me apoiam. Porém, o silêncio daqueles que dizem defensores dos direitos humanos é o que mais chama atenção. E sabem por que se deu esse silêncio? Porque eu sou uma mulher branca e bem-sucedida. E, portanto, eu não mereço ser respeitada. Eu não mereço compaixão, eu não mereço ser defendida. Mais uma vez, isso mostra a seletividade das pautas defendidas pela esquerda. Ela serve para alguns, mas não serve para todos. Não serve para mim, quando eu sou desrespeitada, chamada de careca,
E para terminar, eu quero dividir uma situação onde eu percebi que uma injustiça estava acontecendo na Câmara e eu fui procurar um vereador do PT, um cardeal do PT. E ele me disse que muitas injustiças ocorrem na Câmara e que ele não faria nada para intervir. Ao que eu respondi a ele que se algum dia, se algum momento ele se sentisse injustiçado, ele sim poderia contar com a minha palavra para que eu pudesse defendê-lo. Qualquer pessoa aqui que se sinta injustiçada pode me procurar. E aqui eu digo mesmo, se algum de vocês que insuflaram os haters contra mim, se algum de vocês for ofendido como eu fui, podem contar com a minha voz para defendê-los. Em especial as mulheres, que são as que mais sofrem como os haters. Se falarem de sua cor, de sua orientação sexual ou qualquer condição ou característica pessoal, podem contar comigo. Eu vou me levantar contra as ofensas que receberem. Eu vou defendê-las. Porque eu quero trabalhar por uma política mais honesta, mais compassiva, mais justa, onde as diferenças fiquem apenas no campo das ideias, mas que reine o respeito pelo outro e não o ódio. Eu vou tirar... Vamos lá. Parabéns a Cris Monteiro. Só para deixar muito claro, só para constar, a Cris Monteiro é o que eles chamam de discurso de ódio, é a extrema-direita. Os caras, essas pessoas que fizeram ataques contra ela, ataques da maior baixeza que se possa imaginar, é o amor e a democracia, segundo eles. Aí, você tira suas próprias conclusões de que lado você prefere ficar, tá certo? Pessoal, por fim, mas não menos importante, saiu a publicação de uma matéria que diz o seguinte: 190, né? 190 é um número até peculiar, né? 190 bilhões de reais. Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro presidente da história. É o que mais está sacaneando o brasileiro com impostos. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação de tributos alcançou 190 bilhões de reais em março, em apenas um mês, e marcou o patamar mais alto das últimas 3 décadas. A publicação foi feita pelo Marcel Van Hatten, que escreveu o seguinte: haja impostos para pagar por tantas viagens internacionais caríssimas, reformas na residência oficial e emendas para garantir votos dos deputados e senadores. Quem paga a conta somos nós. Aí, para encerrar, eu vou pedir mais 3 ou 4 minutinhos do seu tempo. Eu quero trazer o Viegas aqui. O Viegas, para quem não sabe, é um economista altamente gabaritado e que fala a língua do povo, te explicando o que você e eu, e ele também, somos na visão dos impostos, na visão do Lula e na visão da esquerda. Escuta aí que vale a pena. Nós somos uns otários e eu posso provar. Você lembra daquele caso da Shopee, das comprinhas que iam ser taxadas? Porque a gente precisa ajudar o brasileirinho que passa fome. Dá uma olhada no vídeo que na volta eu vou te explicar o porquê que você é um idiota completo. Primeiro, o governo precisa arrecadar mais impostos. E Fernando Haddad já sinalizou que, com essas plataformas de comércio eletrônico, ele pretende arrecadar 8 bilhões de reais por ano. 8 bilhões de reais. Pois é, pessoal, vamos lá. Não, a gente precisa taxar porque o governo Haddad precisa compor as contas para fechar, porque o governo Lula vai ajudar o mais pobre, não sei o que lá. Você lembra muito bem disso? Lembra, inclusive, do Felipe Neto? Felipe Neto mandando você pagar mais imposto? Dá uma olhada. Que as coisas estão caras no Brasil, não há a menor dúvida. Aí é outro debate. A gente realmente tem que ter esse debate. É bem provável que mesmo com 60% de aumento lá, ainda fique mais barato nesses sites chineses. Mas vai ter os 60% porque tem que pagar imposto. Pois é, meu querido otário. Eu e você, a gente tem que pagar mais imposto, porque afinal de contas, a gente precisa ajudar o povo que passa fome. Esse governo veio ajudar as pessoas mais pobres. É o governo do povo. Agora dá uma olhada nessa notícia que saiu essa semana. Para onde vai esse dinheiro que a gente está pagando a mais? Dá uma olhada. Aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que prevê um bônus mensal de valorização para juízes e promotores por tempo de exercício. Vai aumentar ainda mais o salário deles. Pois é, meu querido amigo, você precisa pagar ainda 32 bilhões de reais, além das comprinhas da Shopee, tá? Caso você não saiba, o governo hoje está aprovando essa matéria que dá bônus
para juiz, tá? Esses caras ganham ali numa faixa de R$44 mil por mês, mas eles precisam de bônus, afinal de contas, eles precisam de mais salário, né? Então, aquela história de vamos taxar as comprinhas da Shopee, você precisa pagar mais imposto, a gente vai arrecadar na questão das comprinhas aí, das brusinhas, né? 8 bilhões. Só que o governo ainda precisa de mais 32 bilhões de reais para poder pagar bônus, não é salário, é bônus para juiz federal, para procurador, para um monte de gente que já é muito, mas muito rica. Então, dá uma olhada só no que o Lula fala aqui, para eu explicar para você por que está tudo errado no Brasil. Dá uma olhada. Compreendam que o estado de bem-estar social que existe na Europa, o estado de bem-estar social que existe em outros países, é feito porque há uma contribuição equânime, mais justa do pagamento do imposto de renda. Não é como aqui no Brasil, que quem paga mais é o mais pobre. Se a gente for comparar, proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto de renda do que o dono do banco. Pois é, você é otário porque a grande pegadinha que fazem conosco é tentar convencer você que a gente precisa de mais dinheiro, o governo precisa de mais dinheiro. Só que esse é o grande engodo dessa história toda. Porque o problema do Brasil não está na arrecadação. O problema do Brasil não é que a gente tem pouco imposto, né, como eles fazem crer a você. O problema do Brasil não é que não tem dinheiro para ajudar o mais pobre. O problema do Brasil não está aqui na arrecadação, está no gasto. Né? Ou seja, o governo pega muito dinheiro da população. E sim, ele pega mais do pobre do que do rico. Tá? Então ele pega esse dinheiro todo, só que na hora que ele vai gastar esse dinheiro, ele não ajuda o mais pobre, ele ajuda o mais rico. Esse é um caso, é um exemplo claro, né? É um exemplo que tá aí. Eu simplesmente coloquei os vídeos. Ele pegou dinheiro das pessoas mais pobres, porque o rico não compra blusinha na Shopee. Ele pega dinheiro das pessoas mais pobres, só que na hora que ele vai gastar, ele transfere isso para o alto escalão do funcionalismo público. Ele transfere isso para pessoas que estão já com muito dinheiro na conta. Né? Ele não pega aquele dinheiro e vai fazer um Bolsa Família. O Bolsa Família, todas essas ajudas que as pessoas mais pobres no Brasil recebem, ela tem uma participação muito pequena no gasto do governo. O grande gasto do governo está em emenda parlamentar, em salário de político, em salário de grandes servidores. Pessoal, são 40 bilhões só para bônus, bonificação, né? Os caras já ganham R$44 mil por mês. Eles precisam aumentar um pouquinho mais de bônus para um povo que já ganha muito dinheiro. Então, o problema não está na arrecadação, está no gasto. Então, você tem que se sentir um idiota hoje e parar de repetir por aí que o governo precisa de mais imposto. O problema do Brasil é que o rico paga pouco. Todo mundo paga muito imposto no Brasil. Tá? A diferença é que o rico consegue pegar o dinheiro dele e botar lá fora. O pobre não consegue. Porque na hora que ele vai pagar a conta de luz, já tem 33% de imposto naquela conta. 33% de imposto naquela conta. Então, pega a tua conta de luz na tua casa, dá uma olhada, a cada R$100 que você paga, R$33 está indo para pagar salário de político. Beleza? Então, se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, especialmente para aquele teu amiguinho que fica falando que não, tem que taxar o rico, tem que taxar não sei quem, tem que taxar a blusinha, tem que taxar a empresa, tem que taxar ninguém, tem que gastar melhor. Beleza? E vejo você no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Alguém discorda? Eu não. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Quem não conhece, segue aí. TV Viegas. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no TikTok também. Tá ok? Abraço, pessoal. Fica com Deus.